Alguns as chamam de carniceiras, outros de ladras, mas a verdade é que as hienas são predadoras formidáveis, super inteligentes e altamente organizadas. E hoje, no Ordinário Selvagem, você verá qual é a real capacidade de uma hiena. Então, clique no like, se inscreva e vamos nessa! Se um clã de hienas malhadas se deparar com uma alcateia de lobos cinzentos, com certeza essa seria uma luta épica. Esse é o Ordinário e hoje veremos hienas versus lobos. Se prepare para esse poderoso confronto deixando seu like nesse vídeo e se gostar do conteúdo, considere se inscrever em nosso canal. Vamos pro vídeo! Hienas são predadoras altamente capacitadas quando o quesito é estratégia de caça. Independente da espécie, quando um clã de hienas se organizam para uma emboscada, elas apresentam um comportamento realmente inteligente. Através de sons agudos que hienas emitem, elas revezam entre si em uma perseguição e decidem qual a melhor forma de cercar a presa antes do ataque. Hienas são uma verdadeira engenharia genética. Esse incrível animal possui características morfológicas de canídeos, porém seu material genético apresenta traços mais voltados para felinos. Elas não possuem, até o momento, um ancestral evolutivo, o que mostra que o trabalho em equipe desse clã, desempenhado em meio às eras, fez com que elas sobrevivessem até os dias atuais. Os lobos não ficam para trás quando o assunto é seu intelecto. Uma alcateia de lobos também se mostra muito estratégica e capaz de superar obstáculos de diferentes terrenos. Há indícios de que os lobos estão presentes em nosso planeta antes mesmo da Era do Gelo. E com tanto tempo para evoluir, a matilha desse canídeo se tornou uma família de grande respeito. Os lobos cinzentos desenvolveram uma capacidade de comunicação nunca antes vista no reino animal. Eles emitem um tipo de som referente a cada membro da alcateia. Assim, se comunicam em conjunto, mas também individualmente. Incrível, não é mesmo? Se esses dois poderosos grupos se encontrassem, quem sairia vencedor? As hienas ou os lobos? Para essa análise, vamos imaginar nossos oponentes como sendo os dois maiores animais das suas espécies: lobos cinzentos e hienas malhadas. Vamos analisar as informações sobre eles e descobrir qual dos grupos é o mais forte. Características. Apesar do nome, a pelagem de um lobo cinzento pode ser preta, branca, cinza e castanho. Entre os seus dedos há uma pele que os impede de escorregar no gelo. Lobos cinzentos são verdadeiros acrobatas, pulando até 7 metros de distância em uma perseguição por presa. Sua velocidade para a caça é em média 65 km por hora. E quando patrulham grandes distâncias, eles podem atingir até 10 km por hora. Uma alcateia pode viajar cerca de 300 km por dia e possuir de 3 a 40 membros. Seus pelos apresentam um padrão perfeito para o tipo de ambiente que vivem. A primeira camada de pelos possui uma fibra grossa que repele a água e a sujeira. A segunda camada é mais fina, porém em maior volume, que serve para esquentar esse animal. Os machos são maiores que as fêmeas e, quando adultos, podem medir 1,60 m da ponta do focinho à ponta da cauda, possuir uma altura de ombro de 85 centímetros e pesar aproximadamente 80 kg. Os dentes dos lobos quebram ossos da mesma forma que alguns cães. Já a hiena malhada é a maior hiena que conhecemos. De cor castanha e manchas pretas, esse animal é rapidamente identificado por sua aparência. Seus clãs podem possuir de 10 a 100 indivíduos, todos com grande vigor em perseguições. Por possuir um coração maior do que o normal, as hienas malhadas são capazes de perseguirem suas presas por quilômetros sem se cansarem. Graças a seu coração enorme que bombeia maior quantidade de sangue para os seus músculos, fazendo com que eles sejam abastecidos de oxigênio. Isso faz com que o cansaço seja quase inexistente para elas. Podem atingir uma velocidade média de 64 km por hora, e nesse caso, as fêmeas são maiores que os machos.
Quando adultas, hienas malhadas fêmeas podem medir até 1,70 m do focinho à cauda, possuir uma altura de ombro de 1 metro e podem pesar aproximadamente 80 quilos. A mordida de uma hiena malhada pode triturar ossos. Habitat: lobos cinzentos vivem em todo o hemisfério norte, com a exceção das florestas tropicais. Habituados a muitos tipos de terrenos, lobos cinzentos são capazes de prosperar em tundras, desertos, bosques e montanhas. Desenvolveram uma forma de viajar em tempestades de neve sem ficarem presos nelas. Eles conseguem caminhar por quilômetros sem se afundar ou se prender na neve. Em terrenos rochosos e de grande altitude, as alcateias imperam e em lagos congelados, eles caminham e até correm visivelmente seguros, sem medo de escorregar. Hienas vivem na África e Ásia, porém hienas malhadas estão mais precisamente na África do Sul e na costa africana, em natureza, mas também em muitos parques de conservação ambiental. Estão acostumadas a terras secas e a campos abertos e savanas. Dieta: lobos cinzentos caçam presas pequenas como lebres, aves e peixes, mas a maior parte de sua dieta é referente a grandes animais como alces, renas e veados. Organizados e rápidos, uma perseguição não costuma demorar muito. Eles se organizam de tal forma que, enquanto perseguem a presa, aplicam mordidas em locais estratégicos para que o animal seja obrigado a diminuir o ritmo ou a parar para descansar, e aí os golpes finais, através de suas mordidas, são aplicados. Lobos são territoriais e, quando estão em escassez de alimento, podem farejar uma presa a quilômetros. O ataque a humanos, gado e cães pode acontecer caso a residência não tenha uma proteção que segure esses canídeos. Hienas malhadas têm a fama de serem necrófagas e realmente elas podem se alimentar de restos de presas de felinos, mas essas hienas são predadoras vorazes, capazes de atacar desde presas menores como javalis, roedores e aves, até mesmo grandes animais como jovens leões, leopardos e filhotes de rinoceronte e girafas. Elas não disputam uma presa com uma família poderosa de leões ou tentam atacar um leão adulto, mas já foram registradas roubando alimentos de leões jovens e até mesmo os abatendo. Comportamento: ambos os grupos apresentam uma hierarquia muito bem estabelecida. No caso da alcateia, os lobos são guiados por um casal de alfas que os ensinará a caçar, a lutar, a sobreviver e indicará as presas e a direção para viagens e até acampamentos. O casal de alfas permanecerá junto até o fim de suas vidas e defenderão seus descendentes. Lobos cinzentos ficam mais ativos durante a noite, mas podem viajar também durante o dia. Quem lidera o clã de hienas malhadas são as fêmeas. Quanto maior e mais habilidosa, num cargo mais alto de liderança ela estará em seu clã. A hierarquia continua em todo o bando com base no tamanho e na força das fêmeas. Após uma caçada, a líder se alimenta das melhores partes da presa, junto com elas, as demais fêmeas em outras partes do animal abatido, depois os filhotes, e o que sobra é dividido entre os machos. Os machos em idade reprodutiva migram para outros clãs na intenção de gerar descendentes. Hienas, assim como os lobos, são conhecidas por sua lealdade. Luta: agora é a hora da batalha. Em uma hipotética luta entre esses dois poderosos animais, qual família sairia vencedora? Lobos cinzentos ou hienas malhadas? Hienas malhadas são pouca coisa maiores do que os lobos, e os lobos são pouco mais velozes do que as hienas. Se levarmos em consideração somente as características desses animais, hienas malhadas teriam vantagem somente nas mordidas, pois lobos quebram ossos com seus dentes, mas hienas os trituram. Porém, lobos estão adaptados a uma série de terrenos bem diferentes, e seu salto atinge uma distância bem maior. Isso poderia dar aos lobos vantagens de deferir maior quantidade de golpes que as hienas. A resistência tanto do lobo como da hiena é relativamente parecida. O que comprova isso é que lobos viajam quilômetros por dia em difíceis terrenos, enquanto hienas malhadas podem perseguir presas por quilômetros sem se cansarem. Se o terreno for nevado ou com presença de gelo, eu acredito que as hienas iriam levar a pior, mesmo que o seu clã estivesse em maior número, pois elas não conseguiriam correr e nem atacar, iriam escorregar e se atrapalhar bastante. Mas em um território neutro,
O time que tivesse mais integrantes sairia vencedor, e nesse caso, o bando de hienas malhadas podem possuir pouco mais do que o dobro do que a família dos lobos. Elas atacariam ordenadamente e de forma impiedosa, e por estarem em maior número, suas poderosas mordidas definiriam a batalha, fazendo com que o clã de hienas fosse o vencedor. Concorda comigo? Me conte aqui nos comentários. Quem é capaz de enfrentar um grande clã de hienas malhadas? Com dentes afiados e uma mordedura realmente forte, esses animais já provaram que, além de força física, eles possuem um intelecto realmente impressionante. Esse é o Ordinário, e hoje nós veremos quais animais são capazes de derrotar um clã de hienas malhadas. Então, clica logo no botão do like, é rápido, de graça e ajuda muito o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que alguns dos animais na nossa lista podem sim derrotar um clã de hienas malhadas na maioria dos confrontos. Já outros as derrotariam em 40 a 60% das vezes. Já deixa logo o seu like e vamos nessa! Hiena malhada é a maior espécie de hienas que conhecemos atualmente. Uma hiena adulta pode medir de 1,70 m com a cauda e chegar a pesar 64 kg. Sua altura de ombro é em média 90 centímetros. A genética desse animal é realmente espetacular. Elas possuem uma morfologia muito semelhante a canídeos, porém seus genes se aproximam mais a dos felinos. As hienas fêmeas estão no topo da hierarquia de seus clãs, que podem conter de 8 até dezenas de membros. Extremamente inteligentes, hienas são estrategistas eficazes, capazes de isolar grandes animais de seus bandos para conseguir uma boa caçada. Além disso, hienas malhadas conseguem correr quilômetros e manter a oxigenação sanguínea regular em todo o corpo, o que lhe proporciona uma resistência acima da média. No entanto, esses clãs não são imbatíveis, especialmente quando falamos de pequenos clãs com menos de 10 indivíduos. Entre a vasta fauna conhecida atualmente, qual animal seria capaz de derrotar um clã de hienas? Elefante. Como todos sabem, os elefantes africanos são os maiores e mais pesados animais terrestres. Eles podem chegar a 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Eles podem atingir de 4 a 8 metros de comprimento e quando atacam são a personificação de criaturas possuídas pela destruição. Seria fácil para um elefante africano pisotear e chutar um clã de hienas. Eles acabariam com boa parte delas rapidamente e a outra parte fugiria, pois entenderia que não tem a menor chance. O elefante asiático, apesar de ser pouco menor, também teria chances de vencer um clã de hienas malhadas, por mais bem estruturado que ele seja. O elefante asiático pode possuir até 2,40 m de altura e pesar até 6 toneladas. De comprimento, eles podem chegar a medir de 4 a 6,5 metros. Um confronto com hienas malhadas exigiria um esforço maior da parte do elefante asiático, mas ele daria conta com toda certeza. Girafa. Acredite, uma girafa pode se tornar mortal se quiser, principalmente se ela estiver em época de acasalamento. Elas são grandes animais. Um macho adulto pode chegar a 5,90 metros de altura e pesar de 1.100 a 1.930 quilos. Hienas podem se alimentar de filhotes de girafas, mas contra uma girafa macho e adulta, dificilmente elas teriam alguma chance. Grande parte da força das girafas estão nos seus coices, que, se bem aplicados, podem ser mortais. Já houve registro de leoas levando patadas de girafas que tentavam defender suas crias de um ataque, e em alguns casos a girafa realmente conseguiu impedir que seu filhote virasse comida. A maioria dos animais, quando estão em épocas de acasalamento ou com filhotes, se tornam muito agressivos e não é diferente com as girafas. Por isso, se atacadas em épocas comuns, na maioria das vezes as girafas fugiriam das hienas.
Porém, se confrontadas em momentos em que seus hormônios estão em alta, as hienas poderiam sofrer as consequências de bons coices e pisões. Orgulho de leões. Hienas podem caçar leoas e leões, mas somente quando esses indivíduos estão sozinhos, doentes, de idade avançada ou quando são filhotes. Em condições normais, hienas não enfrentam leões. Um leão macho adulto e saudável, por exemplo, coloca as hienas em seu lugar rapidamente. E quando um orgulho de leões enfrenta um clã de hienas, eles colocam elas para correr, mesmo que estejam em um número um pouco menor. Os leões ainda podem ser mais fortes. Para um clã de hienas conseguir acabar com um orgulho de leões, elas precisam estar com pouco mais que o dobro de integrantes do orgulho, e todos eles serem adultos. Caso contrário, seriam dizimadas pelos leões. Hipopótamo. É verdade que hipopótamos jovens são um prato cheio para hienas. Porém, contra hipopótamos adultos, elas não têm a mínima chance. Na verdade, quase animal nenhum tem. Esse gigante africano pesa de 1.500 a 1.800 quilos e pode medir de 3 a 5,20 metros quando estão adultos. Donos de uma das mordidas mais fortes do reino animal, todos os predadores pensam muito bem antes de querer atacá-lo. Hipopótamos são muito territoriais e mudam o seu humor com muita facilidade. Apesar de ser herbívoro, ele é considerado o animal que mais tira vidas humanas no continente africano. Se um hipopótamo se sentir ameaçado ou simplesmente não gostar da sua presença, ele irá te perseguir, seja em terra ou até mesmo na água. A força física desse animal, atrelada à sua mordida poderosa, acabaria com as hienas. Um hipopótamo adulto é capaz de eliminar metade de um pequeno clã de hienas e de colocar medo o suficiente para que a outra metade do clã fuja e desista de caçá-lo. Rinoceronte. Se um rinoceronte faz isso com um carro, imagino que ele não poderia fazer com hienas que o tirassem do sério. Quando adulto, um macho pode pesar cerca de 2.300 quilos. Conhecidos por seu temperamento altamente destrutivo, um rinoceronte pode acabar com algumas hienas se estiver realmente disposto a isso. Já houveram casos de rinocerontes que colocaram leões para correr, e não seria diferente com as hienas. Claro que um rino não conseguiria tirar a vida de um clã inteiro de hienas de uma só vez. Algumas ele poderia atacar fatalmente, e as outras desistiriam e esperariam por uma presa menor. Mabeco. Primeiro, é importante falar que sim, mabecos até parecem um tipo de hiena. Até nós aqui do canal já os confundimos. Mas mabecos são cães selvagens africanos, estrategistas de alto nível e corajosos o suficiente para encarar outro clã tão inteligente quanto o deles. Uma hiena é muito maior, mais pesada e mais feroz do que um cão selvagem africano, mais conhecido como mabeco. Em uma luta 1 a 1, a hiena ganharia 100% das vezes. Porém, se o clã de hienas tiver em torno de 10 membros e o bando de mabeco tiver de 30 a 40 indivíduos, as hienas não teriam chances. E isso não é incomum. Já houve registros como esses, de mabecos indo para cima de hienas e acabando com elas. Por isso, eu acredito que um grande grupo de mabecos poderia sim derrotar as temidas hienas. Em um mundo onde a natureza selvagem e a civilização humana frequentemente se entrelaçam, existem histórias que nos fazem questionar as linhas tênues que separam o predador da presa. Esta é uma dessas histórias. Malawi, 1962. Uma pequena nação africana, lar de uma infinidade de vida selvagem que pulsa com a beleza brutal e indomável da mãe natureza. Nesta terra de beleza espetacular, a vida cotidiana pode ser uma luta constante entre o homem e a natureza.
Mas nessa época, os habitantes da região enfrentaram um medo que transcendeu a rotina usual de sobrevivência. Um animal selvagem, normalmente evitado, se tornou um pesadelo constante. Hiena, um predador formidável, começou a sair das sombras, não mais contente com a carniça, pois ela estava à caça. Hoje, no Ordinário Selvagem, iremos conhecer a história da hiena de Malawi. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. É totalmente de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. 1962, Nichel, Malawi, África. Nichel é um distrito situado no coração do Malawi, uma terra pontuada por picos escarpados e vastas planícies. Cerca de 500 mil pessoas vivem nessa cidade, que conta com um mosaico de aldeias espalhadas pelos vales e colinas. Suas vidas, entrelaçadas com o ritmo da natureza, é uma mistura de simplicidade rural e desafios implacáveis. A agricultura é o sustento de muitos aqui, mas não são apenas as plantações que dominam a paisagem. Os habitantes das aldeias compartilham suas terras com uma gama diversificada de vida selvagem: elefantes, leopardos e, claro, as hienas. Normalmente, essas criaturas e os humanos existem lado a lado, cada um respeitando o espaço do outro. Mas em 1962, essa coexistência pacífica foi rompida. Uma hiena, não mais uma sombra noturna passageira, começou a se insinuar na vida cotidiana dos humanos, trazendo o terror de um predador com ela. A hiena em questão começou a atacar. Em vez de evitar as aldeias humanas, ela estava fazendo delas o seu alvo, mudando para sempre a percepção das pessoas sobre os predadores do local. A noite cai e com ela um silêncio que encobre uma das aldeias. Era uma noite como qualquer outra, pacífica e tranquila, mas algo estava prestes a acontecer. Dentro de uma das casas da vila, uma criança de 8 anos dormia sozinha, pois seus pais jantavam na cabana ao lado, sem saber que naquela noite o menino seria o primeiro alvo da hiena de Malawi. Sem aviso, a hiena entra na casa por uma das janelas à procura de sua presa. Silenciosa em meio à escuridão, o caos é estabelecido. O vilarejo é acordado pelos gritos aterrorizados. Quando os pais do menino e os demais moradores chegam, é tarde demais. A hiena desapareceu na escuridão, deixando para trás uma cena triste e cruel. A criança foi a primeira vítima, mas não seria a última. Este era apenas o início dos ataques da hiena de Malawi. Os dias após o primeiro ataque foram de luto e medo. O vilarejo se uniu, acreditando que a hiena seria um problema solitário e que dificilmente voltaria a terrenos habitados por humanos. Mas com o passar de alguns dias, mais uma vez, a perturbadora presença selvagem voltaria a atacar. Dessa vez, uma adolescente que foi pegar água no poço bem no meio do dia. A garota de 16 anos estava sozinha e foi atacada de forma repentina. Ela lutou bravamente por sua vida. Quando os moradores chegaram ao local, guiados pelos gritos de socorro, viram a hiena atacando a menina. As pessoas correram em direção ao animal, gritando, e a hiena fugiu rapidamente para a selva. Como o local possui muitos leopardos e a população não tinha armas de fogo, eles recuaram. A menina ficou gravemente ferida, mas sobreviveu. A partir desse momento, não havia mais dúvidas de que os ataques eram obra do mesmo animal. O medo se espalhou pela vila e seus moradores foram preenchidos com tensão e vigília. Apenas 2 noites depois, a hiena atacou novamente. Mais uma criança foi levada, a terceira vítima em menos de 10 dias. Um menino de 6 anos saiu escondido de sua cabana à noite para encontrar seu amigo, mas simplesmente desapareceu. Com tochas, alguns homens foram atrás do garoto, mas não precisaram ir muito longe. Após seguir um rastro de sangue, encontraram a vítima já sem vida, próximo ao poço onde a adolescente também havia sido atacada.
A pequena aldeia agora vivia à sombra da hiena de Malawi, o medo e a incerteza marcando cada amanhecer e a cada cair da noite. Mas os moradores estavam atentos e cercaram suas moradias com espinhos e tochas, o que realmente afastou a hiena, mas ela apenas mudou de direção e seguiu para outra aldeia. As hienas são criaturas de hábitos complexos e interessantes. Elas são conhecidas por serem oportunistas, escolhendo presas fáceis ou feridas, e que se alimentam de carniça quando disponível. Elas vivem em clãs complexos regidos por fêmeas e raramente são vistas em uma vivência completamente solitária. Muito inteligente, as hienas são as maiores estrategistas em terras africanas e têm grande sucesso de caça quando estão em grupo. Mas a hiena de Malawi não se encaixava nesse molde. Ela estava sozinha e atacando humanos de aparência indefesa, o que podia indicar que talvez a hiena estivesse doente ou em idade avançada. A hiena de Malawi sem dúvida era uma anomalia, um predador fora de controle, pois os ataques seguiram o mesmo padrão, passando de aldeia em aldeia conforme os humanos iam fortificando a proteção contra essa besta sedenta por carne. A crescente onda de terror deixou os moradores sem escolha. A necessidade de encontrar e parar a hiena de Malawi tornou-se uma prioridade. Os habitantes da região, apesar de familiarizados com a vida selvagem, sabiam que precisavam de ajuda para lidar com a hiena típica. Assim, começaram a buscar apoio externo na cidade e a contar a sua história para todos que estavam dispostos a ouvir. A sua angústia alcançou os ouvidos de caçadores experientes e autoridades de conservação em todo o Malawi. Vários caçadores foram até as tribos colher informações para a caçada da tão temida hiena. Eles traziam consigo a esperança de um fim para o reinado de terror. Aqueles caçadores mapearam os locais em que a hiena tinha passado, verificando assim a sua possível rota. Estabeleceram vigias em aldeias próximas dos últimos locais do ataque. No amanhecer do dia 12 de dezembro de 1962, a perseguição finalmente chegou ao fim. A hiena de Malawi foi pega por uma armadilha e alvejada por um dos caçadores. Os ataques cessaram, mas a pergunta permanecia: por que essa hiena, em particular, quebrou o padrão de comportamento conhecido da sua espécie? Uma das possibilidades sugeridas pelos especialistas é que a hiena poderia ter estado faminta ou doente, tornando difícil para ela caçar suas presas normais, o que a levou a procurar presas mais fáceis, os humanos. Outra possibilidade é que ela simplesmente desenvolveu um gosto pela carne humana após ter consumido um corpo humano não enterrado. Durante os meses de terror, a hiena de Malawi fez um total de 12 vítimas fatais, todas crianças, além de vários outros ataques não fatais a adolescentes e a apenas uma pessoa adulta. Ela foi abatida, mas deixou um rastro de medo e devastação. Dois fantásticos animais que vivem em fortes grupos. Quem ganharia uma luta entre essas famílias? Esse é o Ordinário e hoje veremos chimpanzés versus hienas. Então, já deixa o seu like e vamos nessa! O que você pensa que acontecerá quando alguns dos animais mais inteligentes, os chimpanzés, enfrentarem um dos mais estratégicos clãs do reino animal, as hienas? Com certeza a luta iria ser doida. Como nós, os chimpanzés são animais altamente sociais, cuidam dos seus descendentes e podem viver até os 39 anos em cativeiro. Na verdade, os chimpanzés são os nossos primos mais próximos, partilhando cerca de 98% do nosso DNA. Eles são conhecidos por serem animais inteligentes, viverem em famílias e serem extremamente violentos. As hienas são fortes caçadoras. Seus bandos traçam estratégias complexas, até mesmo para roubarem comida de leões e atacarem grandes felinos. Organização social. Os chimpanzés vivem em comunidades de 10 até 180 indivíduos. Os machos permanecerão na sua comunidade de nascimento
enquanto as fêmeas podem mudar-se para comunidades vizinhas quando tiverem idade reprodutiva. Os chimpanzés machos defendem o território. Eles são capazes de realizarem ataques coordenados uns contra os outros, ou seja, entre comunidades vizinhas da mesma espécie, batalhas por territórios ou por fêmeas são comuns. Qualquer semelhança com humanos é mera coincidência. Os chimpanzés machos e fêmeas acasalam com múltiplos parceiros ao longo do ano. Isso serve tanto para a reprodução como para o desenvolvimento de laços entre indivíduos. Eles procuram alimentos de forma comunitária, perseguindo e encurralando suas presas. Comem frutas e plantas, mas são carnívoros, caçando inúmeros animais, inclusive macacos menores. Os grupos fazem muitas atividades juntos, como pescar, por exemplo. Dentro do clã das hienas, a hierarquia social acontece principalmente durante as refeições, onde hienas que reproduziram mais e seus filhotes têm o direito a começar a comer antes das outras. Após a puberdade, os machos deixam o clã em que nasceram. Quando entram para um novo clã, essas hienas machos, os novatos, tornam-se os membros mais baixos nesse clã e são os últimos a comerem. No entanto, os machos novatos têm uma vantagem que os machos nativos não têm: o acasalamento. Caçam em grupos, sempre isolando a presa antes de atacar. São organizadas e estrategistas. Algumas espécies de hienas não caçam, mas roubam comida de outros predadores. Tamanho. Os chimpanzés podem chegar a 94 centímetros de comprimento e um pouco mais de 1 metro quando estão de pé. No entanto, eles andam na sua maioria abaixados, usando as suas mãos e pés como apoio. Um macho adulto pode pesar cerca de 60 quilos. E apesar de serem menores do que nós humanos, eles são mais fortes, pois suas fibras musculares são mais resistentes e também ganham na agilidade. A maior espécie de hiena, chamada de hiena malhada, pode chegar a 1,70 m de comprimento e 90 centímetros de altura e pesar cerca de 64 quilos. São consideradas grandes predadores. Caça e comportamento. Já sabemos que os chimpanzés comem uma grande variedade de alimentos, praticamente tudo o seu habitat, frutas, plantas e outros animais, podendo caçar até antílopes, mas eles também gostam de mel e de insetos. Quando a água fresca está escassa, os chimpanzés mastigam as folhas até que elas virem uma esponja. Assim, eles as usam para absorver a água da chuva dentro de buracos nas árvores. Um grande grupo de hienas malhadas são capazes de afugentar leões e ficarem com sua refeição, mas durante uma caçada, as impressionantes habilidades de caça das hienas fazem toda a diferença. São capazes de perseguir presas em longas distâncias, a uma velocidade de até 64 km por hora. Podem caçar animais grandes como zebras. Quanto maior for o clã das hienas, maior será a sua presa. Os maxilares poderosos são capazes de esmagar ossos com facilidade e rasgar peles grossas, como por exemplo a de filhotes de rinocerontes. Agora, o que acontece quando uma família de chimpanzés luta contra um clã de hienas? Os chimpanzés são macacos poderosos e seus longos braços dão uma vantagem a eles. Sua inteligência também pode ser útil numa batalha. Já as hienas são caçadoras habilidosas e muito organizadas em um ataque. Armadas com uma mandíbula muito poderosa, essas criaturas têm sido conhecidas por derrubar qualquer animal que esteja sozinho. Penso que o resultado dessa luta se resume ao fato de chimpanzés serem atacados frequentemente por leopardos, enquanto as hienas não. Pelo contrário, hienas caçam leopardos. Portanto, se as hienas podem se alimentar de leopardos e os leopardos podem se alimentar de chimpanzés, você já sabe o que isso significa. Os chimpanzés, apesar de sua força, têm uma falha evolutiva fatal. Tal como os humanos, a sua pele está muito próxima dos músculos.
e sangram facilmente. Portanto, as mordidas das hienas as dão uma larga e grande vantagem sobre eles. E comparando a organização de um ataque, é difícil superar o clã das hienas. Chimpanzés poderiam ferir as hienas, mas no final o clã de hienas permaneceria de pé. E você, discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Você está aqui quase todo dia, você está assistindo todos os vídeos. Por que não deixar o like e por que não se inscrever? E se um clã de predadores vorazes, como as hienas, fossem introduzidas na extensa floresta amazônica, a sobrevivência seria uma opção? Esse é o Ordinário e hoje saberemos se hienas realmente poderiam sobreviver em terras amazônicas. Preparamos esse vídeo com base nos comentários de vocês, então já deixa logo seu like para contribuir com o nosso trabalho aqui no YouTube. Não te custa nada, é de graça e nos ajuda muito. Deixe seu like. Depois dos nossos vídeos, leões na Amazônia, tigres na África e onça na Ásia, vocês pediram bastante para analisarmos se hienas poderiam viver no maior bioma da América do Sul, a floresta amazônica. Para esse vídeo, não iremos analisar características físicas como tamanho, peso ou uma espécie específica de hienas, pois já fizemos isso em outros vídeos. Faremos uma breve introdução sobre a distribuição geográfica das espécies de hienas e depois conheceremos juntos as diferenças do habitat natural desse predador e da floresta amazônica, para analisarmos se hienas poderiam não só sobreviver, mas prosperar nesse novo território. A distribuição geográfica das hienas é ampla em continente africano. Praticamente em toda a planície ou savana, lá elas estão presentes, com exceção do sul da África, onde hienas têm se tornado cada vez mais raras. Também existe uma pequena população de hienas no oeste asiático, que possui terreno e vegetação semelhantes às savanas. As savanas africanas possuem um clima quente e seco a maior parte do ano, porém há períodos de chuvas, o que torna o ambiente bem próximo ao clima tropical que conhecemos. No auge do verão, os termômetros podem marcar até 42 graus e no inverno cerca de 8 graus. A temperatura média é de 24 graus Celsius. Na seca, alguns rios podem desaparecer literalmente e virarem pequenas poças de água. O solo varia bastante de arenoso para pedregoso. Em tempos de chuva, conseguimos vislumbrar um belo verde nas savanas e planícies, porém a vegetação é na maior parte rasteira com poucas árvores e arbustos. A floresta amazônica é quente, úmida, densa e com a presença de muita água. Além do rio, a floresta conta também com cachoeiras e muitas nascentes. Chove quase todos os dias e mesmo em períodos onde a água tem uma baixa, os rios continuam presentes. No verão, a temperatura máxima é de aproximadamente 40 graus e no inverno 18 graus. Raras são as vezes em que foram registrados 10 graus no inverno. A temperatura média é cerca de 25 graus Celsius. O solo da floresta amazônica é arenoso, com muitas folhas e galhos que caem da copa das árvores. Sua vegetação é densa, com muitas árvores e plantas que fazem com que a caminhada seja um pouco mais difícil. Na África, hienas dividem seu território com grandes animais, desde herbívoros a felinos. Elas estão acostumadas a competir por presas e a defender seu espaço. Predadoras vorazes, hienas são muito inteligentes. Em uma caça, todo o clã se organiza para obter êxito. São altamente resistentes e conseguem perseguir suas presas por quilômetros. Não deixam se intimidar e caçam grandes herbívoros e até alguns felinos que estejam em situação de vulnerabilidade.
A Amazônia é lar de felinos poderosos como onças pintadas e onças pardas, extremamente territoriais e agressivas. No que diz respeito à competição por comida, eu acredito que seria menor na Amazônia do que é na África, visto que hienas vivem em grandes clãs e com o tempo poderiam dizimar a população de onças. Claro que isso não seria fácil e nem rápido. Onças nadam muito bem e atacam com a mesma habilidade dentro da água e fora dela. Além disso, elas escalam árvores e são verdadeiras acrobatas em pulos e saltos, mas vivem sozinhas, o que as colocaria no radar de presas das hienas. Em uma luta na Amazônia por comida ou território de uma única hiena malhada, que é a maior espécie que conhecemos, contra uma onça pintada, a hiena viraria o jantar da onça. Ponto final. Porém, hienas vivem em bandos e em um confronto de uma única onça com um clã de hienas, a onça perderia e seria devorada. As hienas teriam um extenso cardápio para se deliciar: antas, capivaras, tatus, veados mateiros, entre outros. Mas isso também poderia ser um problema ao longo prazo. Um clã de hienas pode ter até 40 indivíduos. Imagine 2 ou 3 clãs se multiplicando e formando outros clãs sem grandes felinos que realmente as intimidem ou grandes herbívoros que as afugentem. Hienas iriam se alimentar e multiplicar, e todo o ecossistema amazônico poderia ser prejudicado ao longo prazo caso não houvesse um monitoramento e controle desses animais. A vegetação elas tirariam de letra, pois hienas são muito resistentes, possuem um coração grande que distribui o maior fluxo de sangue por todo o seu corpo. Então, se esforçar mais para desbravar o terreno não seria impedimento para elas. Mas quais seriam as dificuldades? O ambiente. Hienas nadam, porém não são especialistas nisso. E até descobrirem que as ariranhas e cardumes de piranhas poderiam tirar suas vidas dentro da água, elas iriam perder alguns indivíduos da sua família. As ariranhas são tão perigosas dentro da água que nem as onças pintadas entram nos rios quando elas estão nadando. Os muitos insetos, anfíbios e cobras venenosas também representariam um perigo eminente, mas com o tempo e algumas perdas, elas se adaptariam e entenderiam o perigo. E os rios? Dificilmente seriam atravessados. As fortes correntezas as impediriam de atravessar e ganhar mais território. Talvez em alguns períodos onde o nível do rio abaixasse, em alguns locais elas conseguiriam se aventurar a explorar mais espaço. E que espaço, não é mesmo? A umidade extrema poderia aumentar a proliferação de fungos em sua pele, e no início isso seria incômodo demais, até que novas gerações de hienas nascessem já evoluídas o suficiente para lidarem com isso. Em suma, haveria dificuldades e situações que a longo prazo poderiam interferir negativamente na vivência desse poderoso clã em terras amazônicas. Mas a princípio, e em algumas gerações a seguir, eu realmente acredito que hienas viveriam, prosperariam e dominariam o espaço amazônico em que fossem introduzidas. O que você pensa sobre esse tema? Me conta aqui nos comentários e vamos elevar o nosso conhecimento juntos. Se gostou, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo nos grupos em que você faz parte. Obrigado por assistir. Fui!